Quando alguém pergunta quem é o primeiro piloto da Mercedes nos últimos 10 anos da Fórmula 1, todo mundo vai falar que é Lewis Hamilton. Mas será mesmo? Eu vou falar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e Lewis Hamilton finalmente acabou mostrando, concretizando o fato de que ele vai pilotar nesse ano de 2022 pela Mercedes. Depois do que aconteceu lá em Abu Dhabi, o piloto ficou chateado e acabou que diversos rumores começaram a surgir indicando que Lewis Hamilton poderia se aposentar da Fórmula 1. Situação muito triste, ainda mais depois daquele ano incrível que nós tivemos com aquela batalha mais incrível ainda entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. E tudo que nós queremos é justamente um replay, algo parecido com o que aconteceu no ano de 2021. Mas acaba que talvez dentro da equipe Mercedes isso possa acontecer, já que Lewis Hamilton trocou de companheiro de equipe. Valtteri Bottas está na Alfa Romeo e no lugar dele agora está George Russell, que é um piloto que, pelo menos no senso comum, é muito melhor do que o ex-companheiro de Hamilton, o finlandês Valtteri Bottas. Isso significa que muitos acreditam que o próprio George Russell teria a capacidade de bater de frente com o outro piloto inglês da Mercedes. Entretanto, outros dizem que isso nunca aconteceria, já que Lewis Hamilton é o primeiro piloto da equipe alemã. Mas Toto Wolff, ouvindo todos esses boatos, esse burburinho, acabou se manifestando e já disse, ele sempre dá a possibilidade dos dois pilotos brigarem e mostrarem quem é o melhor. Lewis Hamilton nunca foi o primeiro piloto da Mercedes. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo entrevistas aqui, inclusive com as fontes que já estão aqui embaixo na descrição. Mas antes eu queria te convidar a deixar o seu like aqui embaixo. Isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e é completamente de graça. Então não esquece, deixa o joinha para me incentivar a fazer vídeos cada vez melhores. Muitas pessoas estão prevendo ainda assim que George Russell seria capaz de bater de frente com Lewis Hamilton. Valtteri Bottas nunca conseguiu fazer isso. Claro que entrava ano, acabava o ano, ele sempre falava que iria conseguir se tornar campeão mundial no ano posterior. Mas isso nunca aconteceu com George Russell. Na verdade, ele iniciava o ano um pouquinho mais forte na maioria das vezes. Mas com o passar do tempo, Lewis Hamilton sempre se sobrepunha ali a Valtteri Bottas e vencia muito mais GPs e se sagrava campeão mundial com facilidade. Na verdade, o único piloto que realmente Lewis Hamilton teve mais dificuldade dentro da equipe Mercedes foi justamente Nico Rosberg, que também percebeu que muito provavelmente não conseguiria vencer mais nenhum título e se aposentou justamente no final daquele campeonato. George Russell talvez seja justamente como Nico Rosberg e consiga bater de frente com o piloto inglês, que obviamente foi sim o líder da Mercedes nos últimos 8 anos aí da Fórmula 1. E nessa temporada, justamente isso que pode acontecer. E é basicamente uma certeza, pelo menos para o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff. Ele disse basicamente que no início das temporadas e no decorrer também das temporadas, ele dá assim a abertura para os dois pilotos batalharem entre si e conseguirem mesmo provar quem é o melhor ali dentro da equipe Mercedes. Claro que nos últimos anos Hamilton sempre provou ser um pouco melhor, mas ele sempre dá essa oportunidade nos inícios e também nessa parte ali intermediária do campeonato. Aparentemente Lewis Hamilton realmente nunca foi o primeiro piloto da Mercedes. Nunca tivemos uma situação em que fosse 1 e 2. Eles tiveram oportunidades iguais e o mesmo carro. Quando eu li isso, doeu um pouquinho meu coração. Na verdade, é importante a gente falar sobre algumas situações. Dá para perceber que Lewis Hamilton, desde o início da maioria dos campeonatos, é privilegiado pela Mercedes. Se esse fato é em decorrência de que Valtteri Bottas é um piloto inferior, não dá para saber, pelo menos não nessa altura do campeonato. Mas parecia muito que isso acontecia. Outra questão importante, Lewis Hamilton em diversas situações, até mesmo no ano passado, tinha sim um carro mais atualizado do que o de Valtteri Bottas.
tanto em questão de motorização, quanto em questão de outras peças do carro. Valtteri Bottas também foi muito prejudicado na intenção de conseguir melhores pesquisas para os motores que iriam para Lewis Hamilton no ano passado. Ou seja, a minha impressão é que Valtteri Bottas ficou sim em segundo plano, pelo menos em 2021. Talvez nos outros anos isso não tenha acontecido, mas me parece que Toto Wolff se equivocou de alguma forma. Mas vamos voltar ao assunto. Toto Wolff também falou outras coisas nessa entrevista. Ele disse que ainda assim, mesmo entendendo que é importante falar sobre o papel dos dois pilotos, ele acredita que existe sim uma certa possibilidade da Mercedes nem mesmo disputar pelo título mundial nesse ano de 2022. E aí essa disputa interna na equipe já fica um pouco mais sem graça de uma forma geral. Nem sabemos se vamos estar à procura de um novo título. Esse ano a situação interessante é que temos em George a estrela em ascensão e, sem dúvida, o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Então a dinâmica é nova e claramente é algo que tentaremos direcionar em uma direção que tenha um efeito mais positivo no desenvolvimento do carro e nos torne competitivos em geral. Me parece que Toto Wolff tentou justificar a frase anterior justamente pelo que eu havia dito. Em alguns momentos é importante sim que a equipe defina, pelo menos no meio do campeonato, ali para o final, quem é o primeiro piloto e quem é o segundo piloto. A Red Bull faz isso, a Mercedes faz isso, Ferrari teve um pouco mais de dificuldade, já que Carlos Sainz e Charles Leclerc andaram muito juntos, McLaren faz isso, basicamente quase todas as equipes do grid fazem justamente o que a Mercedes fez. É importante, no final das contas, o campeonato que mais vale mesmo é o campeonato de pilotos em si. É claro que ele traz maior reconhecimento e sim, ele é o mais importante, todos os chefes de equipe falam sobre isso. Então, de certa forma, chega um momento em que o piloto que está tendo menor desempenho precisa entender que ele, de certa forma, precisa se sacrificar pelo seu companheiro de equipe em uma altura do campeonato. Mas acredito eu que ainda assim isso não significa que George Russell já entrará na equipe Mercedes ou deveria entrar na equipe Mercedes se sacrificando por Lewis Hamilton para entender um pouco melhor como funciona o carro ou algo nesse sentido. Seja em questão de desempenho, desenvolvimento ou não. Eu acho que a questão é que a Mercedes deveria realmente permitir que os dois pilotos brigassem. Isso parece ser mais justo, mas não sei se é realmente a melhor opção, a opção mais eficiente de uma forma geral. É claro que eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, na conclusão, dando a minha opinião, mas antes eu queria saber de você. Você acha mesmo que essa conclusão é a mais correta? Seria realmente não permitir ali uma briga interna entre os dois pilotos e deixar Lewis Hamilton como o primeiro piloto? Ou você acredita que realmente o que Toto Wolff disse é verdade e ele vai permitir uma briga interna, tentando entender qual dos dois merece mais atenção da Mercedes? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Para ser muito sincero, eu acredito que um dos maiores sonhos da equipe Mercedes, de uma forma geral, é realmente permitir que Lewis Hamilton ganhe o seu 8º título mundial da Fórmula 1. E já começar o campeonato não dando realmente esse prazer ali para Lewis Hamilton, dando esse favoritismo de certa forma, seria talvez dar um tiro no pé do próprio sonho de Hamilton e da equipe Mercedes. Acredito eu que nesse ano de 2022, o principal objetivo é fazer com que Hamilton seja campeão mundial de Fórmula 1, mesmo ele tendo um piloto extremamente competente que é George Russell ao seu lado. Inclusive eu acho que o Russell sabe sim dessa informação e já está ciente dessa situação também. Acredito eu que ele vai fazer de tudo para Hamilton se tornar campeão mundial, mesmo sabendo que, entre aspas, os dois têm sim certo nível de igualdade dentro da maior equipe do automobilismo dos últimos anos. Acredito eu que George Russell deve lutar sim para permitir que Lewis Hamilton seja privilegiado dentro da equipe Mercedes, seja através de um certo sacrifício, colocando mais unidades de potência, como Valtteri Bottas fez, ou talvez não recebendo as peças mais atualizadas no seu W13 nesse ano. Ou talvez até mesmo fazendo até como o próprio Sérgio Pérez fez lá no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1,
defendendo a posição o máximo que ele pode, mesmo sacrificando sua corrida de certa forma. Acredito que esse é o papel realmente de George Russell nesse ano de 2022, mas essa é a minha opinião, levando em consideração, é claro, algumas entrevistas que o próprio Russell deu nesse ano especificamente. E talvez essas entrevistas também convençam você de que talvez o meu pensamento esteja até mais correto. George Russell chegou a falar em entrevistas que a intenção principal não é uma disputa interna dentro da equipe, mas sim fazer o máximo para que a Mercedes não seja prejudicada nesse campeonato de 2022. Segundo George Russell, a principal intenção dele é justamente permitir que a Mercedes seja a grande beneficiada nesse ano de 2022. E na minha opinião, esse é um discurso em que ele fala basicamente que talvez ele esteja disposto a se sacrificar pela equipe e talvez por Lewis Hamilton. Mas essa é a minha compreensão. Espero que eu esteja completamente enganado com relação a isso, mas se você quiser saber mesmo, continua assistindo os vídeos do Hora do Piloto e não esquece de se inscrever para isso e ativar o sininho, claro, para todas as notificações. Essa é a única forma do YouTube te avisar toda vez que eu postar vídeo novo aqui na plataforma. E claro, depois de se inscrever e ativar o sininho, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!